Ninguém melhor para representar do que o sabiá. Quem não tem lá seu canto encantador, a sua cor a deslumbrar, mas é o que representa. Nem de longe quero pensar em não desfrutar essa tal liberdade que, com a maturidade, nos traz outras prioridades. Aí, com todas as análises que podemos pensar, tens como resultado bem assim para falar, com toda a beleza e conforto que o canário tem, ainda é melhor a ousadia e liberdade do sabiá que nos convém. E por isso, precisamos voltar para avisar aos outros canários como é bom voar. Pedro Ferreira da Silva, que é o meu entrevistado de hoje, e essa poesia, ela se encontra no livro O Jovem na Sociedade Contemporânea, Conhecendo o Caminho das Drogas, de Pedro Ferreira. Meu querido Pedro, satisfação imensa em receber você na minha sala de visita, minha sala de entrevistas, que é como se fosse a minha casa. Revê-lo mais de 10 anos depois que nos vimos da última vez, já vai fazer praticamente 10 anos, é uma sensação, um misto de poesia, de literatura, de empoderamento e de cultura. Muito obrigado por você ter vindo ao Pedro Henrique Entrevista. Boa noite. Boa noite. Eu só posso agradecer, estou envaidecido com o convite, e só posso agradecer o mesmo por conta da nossa amizade. Lembro-me bem do tempo em que a gente teve lá os nossos papos, Sim. por caminhos de outros amigos em comum, mas é sempre uma honra poder estar presente no programa, para poder falarmos sobre cultura, falar sobre conhecimento, tentar, mostrar um pouquinho do caminho do que é essa questão da nossa cultura. Essa nossa cultura, rapaz, que aqui no nosso país, ela, sei lá, parece que não é bem vista. Talvez não seja bem trabalhado, como deveria. A gente percebe que os nossos governantes, eles não têm, que me perdoem aqueles que fazem, né? Porque eu tenho amigos que estão na máquina pública e que fazem pela cultura. Sim. Mas a grande maioria não faz. Então, assim, eu sou um produtor independente, eu já escrevo há pelo menos 20 anos. Hoje eu estou trazendo para apresentar para você em primeira mão o meu livro Importunação Sexual, que é o meu 65º título, ou seja, já tem uma trajetória bem bacana aí, são diversos títulos. E assim, para você ter essa ideia, com relação à ajuda, nunca tive. Ou seja, a gente tem que buscar os caminhos, né? Sim, é buscar verdade. os sonhos. E hoje você não consegue viver de literatura, você não... Muito difícil, né? Sim, sim. Então, assim, preciso desenvolver e administrar o tempo entre o meu trabalho, minha atividade fim, e os meus poemas, as minhas crônicas. Sim. Então, você citou aí uma poesia onde a gente fala da nossa liberdade, onde a gente não deve deixar que ninguém possa tosá-la, né? Sim. E a questão... Não podemos deixar ninguém cortar as nossas asas. Exatamente. E bem dito na poesia, a questão do sabiá e do canário. A maioria dos canários são presos pela beleza da cor e pelo seu canto, né? Que encanta de fato. Mas a liberdade do sabiá é incontestável. Então, ou seja, nós precisamos conquistar a nossa liberdade. E como diz na poesia, nós precisamos voltar e avisar para todos os canários dessa tal liberdade que ela não tem... Que é importantíssimo, né? Não tem tamanho. Pedro, vou fazer uma pergunta aqui. É interessante que são dois Pedros, né? Pedro Henrique e Pedro Ferreira. Eu tenho coincidência de ter alguns amigos do mesmo nome que o meu, e você é um deles, com certeza. Quando você começou a escrever, né, qual foi assim? O que te motivou a começar a escrever?
O legal é que para todas as entrevistas vem essa pergunta. Rapaz, no nosso dia a dia, dá para se escrever muitas coisas. O teu dia a dia, ele desenvolve de uma tal forma que qualquer um pode escrever. Mas lá atrás, nos anos 2000, terminando a faculdade, aquela questão de você ter que pesquisar muito, né? Muitos trabalhos, no final do curso tem aquele TCC. Então, isso foi um dos starts para que eu pudesse me voltar mais para a escrita. A gente tem aquela coisa desde pequeno, né? De molecote, adolescência, de estar escrevendo uma linha ou outra, guardando. Sim. Então, assim, com o tempo você só desenvolve, né? Amadurece mais a ideia e vai buscando, né, o conhecimento para que possa desenvolver Qual foi o teu primeiro livro? Rapaz, foi o Desabafo Sem Demagogia. E se você me permite dizer, eu estava numa entrevista há um tempo atrás, agora há pouco tempo, e me fizeram essa pergunta. E tu acredita que deu um branco? Eu não consegui lembrar do nome. Do livro? Desabafo Sem Demagogia. Que bom que você lembrou do meu programa. Poxa, não é? E o que me fez voltar foi simplesmente a questão, caramba, assim, quando você vai para um programa de entrevista, você não sabe o que o apresentador vai te perguntar. Então, você deduz mais ou menos alguma coisa, né? Verdade. Então, como é da tua vida, nada mais fácil para responder. Mas aí ele caiu justamente nessa pergunta e aí não me deixou embaraçado, porque a gente desenvolve de outras maneiras. Por exemplo, eu disse, como vou dizer agora, o que me fez falar sobre desabafo sem demagogia, a questão política. Essa questão de você, de te cortarem as asas, de você, às vezes, muitas das vezes, não poder falar sobre algum assunto, ou então você ser cortado, né? Você está falando e de repente não pode, ou então em algum lugar que você vai, e aí, você não pode falar assim, não pode falar assado. Cara, isso não... Isso te incomodou para você escrever esse livro? Bastante, porque eu rasguei o verbo mesmo no livro. E na época, eu me lembro, em 2002, 2003, causou uma certa polêmica no sentido de, né, muita gente falando a respeito. Mas eu fui Mas é a sua obra. Exatamente. A sua obra, o seu pensamento, né? E até hoje, Pedro, eu venho escrevendo aquilo que eu penso que pode somar para a nossa sociedade. Por exemplo, eu trouxe 3 livros aqui para que a gente possa estar falando sobre eles, e a gente vai entrando nos ganchos e vamos conversando. A questão hoje, como você abriu o programa falando sobre a poesia do livro, se me permite mostrar. Pode, por favor. Esse livro, Os Jovens na Sociedade Contemporânea, O Caminho das Drogas. A gente aqui no meio do livro, a gente tem uma história do Lucas, é um nome fictício, mas que é de milhões de jovens brasileiros. Uma família sem estrutura familiar, onde o jovem, ao invés de ir para a escola, ele acaba indo para o caminho das drogas, e tudo começa, Pedro, com uma coisa muito simples, muito boba. O jovem sai de casa com destino à escola, e no meio do caminho, alguém pede para que ele possa entregar um envelope para alguém que está do outro lado da rua. Um simples entregar do outro lado da rua. Ou seja, alguns passos. E para isso, nessa história, para que a gente possa movimentar o contexto, esse garoto ganha R$10 para comprar um lanche na escola. Rapaz, ele vai todos os dias para a escola com uma condição zero no bolso, né? Porque o pai e a mãe trabalhando não tem como... Não tem como sustentar. Exatamente. Essa vontade de comer um bolinho, um refrigerante. E aí, só para entregar um envelope do outro lado da rua, ele ganha R$10. R$10, ele também provavelmente não deve ter
se apercebido que seria, né? Sim, na inocência de criança, Sim. né? 12, 13 anos. Cara, e daí vem a história, porque ele gosta daquilo, dos R$ 10. No dia seguinte ele tenta passar pelo mesmo caminho para saber se consegue Mais 10. mais R$ 10. E aí, aos seus 19 anos de idade, ele já passa a ser, eu dei um nome para ele, né? Por ele Sim. fazer parte de uma comunidade, QQ, de quero e quero, ele passou a querer mais e mais e mais. E nesse caminho das drogas, aos 19 anos, ele já se encontra com um pedido de prisão para pelo menos 20 anos da sua vida. Ou seja, eu não posso dar tanto spoiler da Não, obra, nem deve. que é para poder estimular, Poder estimular você, a leitura, ouvinte, exatamente. comprar o livro, né, e poder Exatamente. conhecer sobre esse caminho tão nojento que é as drogas. Verdade. E Só quem tem um problema na família ou que já teve é que sabe o que é isso. conhece a dimensão, Conhece a dimensão. do problema. E os jovens na sociedade contemporânea, ele vem para nos mostrar, nos dar um ar, um oxigênio daquilo do que a gente pode estar consertando, porque com toda certeza, conhecimento, informação nunca é demais. E, Pedro, a gente pode dizer com toda certeza que a nossa juventude hoje ela está literalmente alienada. Você acha que ela anda perdida? Muito perdida. Por conta de quê? Cara, hoje o que a gente tem de ponto, que eu vejo, que está no livro, é essa questão da internet, né? Essa questão do celular. Essa O coisa imediatismo? Exatamente. Eu venho preparando um texto aí para que a gente possa depois estar falando sobre ele, sobre expectativa e realidade. O jovem consegue ver hoje na mídia, nas redes sociais, essa questão de o cara, né, falando de coisas boas, de carro, de status. E aí, essa expectativa com relação ao que é a realidade é muito tempo. Só que o jovem não consegue enxergar isso. Até mesmo os mais adultos, né? Que jovem eu compreendo de 12, 13, até os seus 30 anos de idade. É o que relata o livro. Pelos organismos internacionais, a faixa da juventude ela vai dos 14 aos 29. Então, e tudo isso compreende, né? Aquela questão que eu tenho uma coisa bem interessante. Rapaz, a vida a gente pode classificar ela em 3 níveis, 3 etapas, 3 ciclos. Sim. Que seria de 0 a 25, que é aquela questão de você formar, criar, né? Você interagir e daí você construir. Dos 25 aos 50, você vai estar formalizando, vai estar concretando, vai estar, como é que se diz, alicerçando tudo isso que foi criado até os 25. A expectativa de vida Exatamente. É um plantio. Seria dos 0 aos 25 a semeadura. Sim. Não é isso? Sim. Você vai semeando. Dos 25 aos 50 já começa a brotar. A brotar. Não é isso? Não seria o plantio, seria brotar. E dos 50 aos 75 é a hora de você curtir tudo aquilo que você fez até os 25. É a colheita. Então, é uma visão de vida para um país que tem uma estimativa de 72 anos, né? Que é o que diz os estudiosos. Então, assim, uma coisa bem planejada, né? Até os 25 você está formando, até os 50 você está cultivando, e depois dos 50 é o tempo de você colher tudo aquilo que foi plantado. Sabemos bem que a nossa vida é de escolhas. E uma vez que você escolhe errado, você vai colher errado. Errado, exatamente. Não tem uma mágica aí. E tudo isso se faz... Não se planta milho para colher maçã. Não tem como, né? Ainda não existe essa mágica. E, como você bem perguntou, a questão hoje da tecnologia,
ela vem sugando, vem tirando tudo isso do jovem. Por isso, esse jovem tão alienado que a gente encontra hoje. Pelo imediatismo. Eu defendo muito isso. Então, quer dizer... As pessoas não têm mais paciência para ler um texto. É horrível isso. Então, tudo não isso... querem ler uma poesia. Pois é. Perder Rapaz, um tempo tão precioso, que não é perder, você ganhar um tempo. Exatamente. Né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, quando a gente vai conversar com os jovens na escola, a gente procura fazer algo que possa ser produtivo, no sentido de mostrar para eles o caminho. Eu tenho um projeto que ele fala sobre ler faz bem. Esse projeto já tem mais de 10 anos. Como é que ele funciona? Ele aconteceu por volta de 2012, 2013, na Academia de Letras de São João de Meriti, na qual na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense, na qual eu sou membro e estou presidente no momento. Do meu saudoso amigo Gênesis Torres, historiador tremendo. E ele desenvolveu um projeto que nós demos sequência no mesmo, que é livro para todos. De que maneira? Rapaz, um projeto interessante no sentido que a gente tem uma classificação de escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares. O que significa? A gente sai com o edital para as escolas e a gente consegue colher 200 inscrições, onde os textos, a gente pede para que cada criança que participe do projeto escreva um texto, uma poesia, e aí isso passa por uma revisão entre nós, os membros da academia, né? E daí sai o livro, um livro com 200 páginas, ou seja, 200 alunos escolhidos, confecciona um livro. Confecciona esse livro. Esse livro existe uma data de lançamento, onde todos os alunos contemplados participam, e lá é feito a entrega do livro, e ele, o aluno, tem a condição de chamar os seus parentes, né? Famílias, amigos. Então, né? Para você ter uma ideia geral da coisa... É interessantíssimo, porque começa a descobrir, inclusive, novos autores. Sim. Né? E dá asas à criatividade dessa molecada. Sim. Né? Que, por vezes, fica ali no telefone celular e acha que a vida se resume em 15, 30 ou apenas 1 minuto, ou dancinhas. Dancinhas, positivas. E aí... Tem que ter. Eu não sou avesso à modernidade. Mas eu acredito que tudo tem que ser de maneira moderada. Sim, tudo tem que ter um equilíbrio. E as experimentações, principalmente para o jovem, não pode se resumir a uma tela, sei lá, desse tamanho, mais ou menos. 5 polegadas. Não acredito que isso seja o objetivo de vida e que deva ser o objetivo de vida. Eu acredito que quando vocês fazem um projeto como esse, vocês começam a mostrar que a vida ela tem várias portas para ir a vários caminhos. A gente tem que saber qual porta que a gente vai abrir para seguir naquele nosso caminho. Mas se também não disserem para a gente como é que é a porta, é difícil da gente querer alguma coisa. Então, quando você abre esse caminho, mostrando que dá para produzir livros e de uma maneira compilada em 200 páginas, e faz esse projeto bonito que traz a família para dentro da escola, é dentro da escola, não é isso? É. Então, para dentro da escola, que é outra questão difícil hoje de você ter a família dentro da escola, mas para algo positivo de produção daquela molecada que de repente nem saberia, não teria noção que poderia produzir aquilo, é fantástico na minha concepção. Então, de todo esse contexto, tem o que eu ainda considero mais bacana, que é o pós-edição. Ainda tem um pós? Tem. Sabe por quê? Dentre todos os textos que você recebe, você consegue ver ali relatos que aí um psicólogo entra em ação. Você está me entendendo? É um problema que a gente encontra
é uma dúvida, é uma situação que um aluno desse está vivendo, é uma atrocidade, é algo consegue ruim. fazer uma identificação. Exatamente. Com aqueles textos, ainda promover uma questão de saúde. Uma questão de saúde, né? Exatamente. A questão do psicólogo entra pós-edição justamente nessa ideia de você ver o problema e buscar a solução para o mesmo. Então, quer dizer, um projeto que eu entendo que completo. Você tira as ideias negativas de um aluno. Completo. A princípio, para quem está ouvindo pela primeira vez, aparentemente é complexo. Sim. Porque precisa vencer algumas barreiras e a primeira delas é ter a coragem de ir de encontro a tudo aquilo que está errado. Sim. Né? Mas quando você adentra a escola, você traz a família, você começa a fazer uma transformação da sociedade. Eu já estou indo na frente do que você está dizendo. São pequenos gestos de coragem que transformam a sociedade. Então, colocando um adendozinho ao que tu está falando, a minha campanha que fala sobre um gesto de carinho gera uma onda sem fim, essa campanha tem por intuito tentar mostrar que nós precisamos a todo momento ter esse gesto de carinho um com o outro. E aí a questão de você buscar que nada é menos que você tentar dividir aquilo que você tem. Esse teu conhecimento, a gente pode dizer aqui agora, assim, o que eu conheço somado ao que tu conhece, caramba, vão ser 2 conhecimentos, né? Sim. Então, a gente vai estar dividindo para somar. Parece meio louco, a gente está dividindo para somar, mas é verdade, rapaz, é assim que funciona. Essa engrenagem não pode parar. E é dentro desses projetos, são dentro de programas como esse teu aqui, que a gente consegue trazer desse nosso celeiro da Baixada Fluminense, cara, pessoas grandiosas, artistas que a gente consegue perceber no nosso caminhar do dia a dia aí, extraordinários, cara. E que muitas das vezes estão escondidos. Dentro das escolas, onde a gente consegue perceber um grande número de alunos, muitos interessados, mas também tem lá os alienados, que não quer nada com nada. Então, estão ali só para cumprir um horário, entendeu? Estão ali para cumprir a lei, né? Os pais cumprindo a lei, porque o filho tem que estar na escola, e eles estão ali para passar o tempo. Exatamente. Escola não é passatempo. É. Escola é lugar para se buscar conhecimento. Mas também, eu não sei você, Pedro, talvez falte nas escolas, e eu não tô culpando os diretores, não, porque isso é sistêmico. Buscar mecanismos que a escola seja mais atrativa também para os alunos, inclusive para esses que são alienados. Por exemplo, eu bato muito na tecla que a gente não tem. Eu tive aula de técnicas comerciais. Sim. Quando... Educação moral e cívica, coisa que não tem hoje. Eu acredito que isso hoje não esteja mais no currículo. Não está na grade mais. Né? Eu não vejo nenhum movimento, por exemplo, das escolas em geral, tá? E aí a gente vai para a escola pública, que é onde deveria acontecer com mais frequência pela quantidade de dinheiro que se tem para investir através do Fundeb. Por exemplo, para cuidar do audiovisual, para despertar nessa molecada que ao invés de ficar no 30, 20, 40, sei lá, 1 minuto, que ela pode, logicamente com um professor, com um orientador, alguém que faça a diferença ali, né, que seja um bom profissional, que ela pode, por exemplo, descobrir riquezas e belezas daquele bairro que ele vive. Não se tem isso. Então, o que se tem? A dancinha, que eu vou sempre falar da dancinha. Dancinha que é para viralizar. Viralizar o quê? O que é viralizar? Às vezes, a gente que trabalha no ambiente de internet, eu entendo que viralizar para mim não é a quantidade de views absurdos de uma coisa inócua, como uma dancinha de 30 segundos. Viralizar para mim é você produzir o conteúdo e aquilo transformar a vida de alguém de alguma forma positiva. Isso é viralizar. É o viralizar do bem. O que nós temos hoje é o viralizar do mal. O que é o viralizar do mal?
todo mundo quer ser famoso a qualquer custo. E aí entra naquela questão que você falou, até em referência ao seu livro, que trabalha sobre a juventude, do status. Às vezes eu fico perplexo como as pessoas buscam viralizar com bobagem. Então, Pedro. Né? E não consegue. E em viralizando, e aí tem um detalhe, porque para a gente entrar no ambiente internet e produzir conteúdo, a gente tem que estudar um pouco. Muitos viralizam, mas depois não conseguem fazer mais nada, porque não tem cultura. Porque aquilo ali é vazio. Não tem uma continuidade. Não é igual o Pedro, que tem 68 livros, né? 65. 65 livros. Então, esse imediatismo, ele provém dessa coisa do... Sabe aquele ditado de 15 minutos de fama? Que às vezes... agora é 1 minuto. Então, o que acontece? A gente pode cair aqui no meu livro Tricotomia, quando a gente fala sobre corpo, alma e espírito. Nesse livro tem uma pergunta. Nós, hoje, estamos preocupados com a questão do status, com a questão de viralizar, com a questão se eu estou bem, se eu estou assim, se eu estou assado, né? Nada contra, mas eu sou da velha guarda, né? Mas hoje você vê que o homem tem essa questão hoje de fazer a sobrancelha, de mexer nos olhos, né? Como eu estou te dizendo, nada contra. Eu sou da velha guarda. Eu não mexeria, eu não colocaria um brinco. São coisas assim que eu vejo que... E dentro do livro, Tricotomia, a gente vem falando muito sobre isso. Hoje, a grande maioria dos indivíduos estão preocupados com a sua beleza externa, estão preocupados com o seu status, e estão esquecendo a sua parte espiritual. Aí vem a pergunta do livro. Todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, né? Que nós vamos um dia morrer e vamos ter que prestar conta ao nosso arquiteto do universo. E aí? O que a gente tem feito pela parte espiritual para que essa conta fique menor quando nós tivermos que pagá-la? E a gente consegue entender que, na maioria das vezes, os indivíduos não estão preocupados com isso. Então, assim, hoje, essa coisa do viralizar, o cara está preocupado com o que ele pode fazer, né, para ganhar hoje. Ele não está preocupado com amanhã. E a questão de planejamento, estratégia, para que você possa manter essa tua viralização, é complexa. Porque você precisa ser esse camarada que consiga criar a todo momento. Então, assim, eu vejo dois níveis. O cara que copia e o cara que cria. Eu sou um criador. Então, eu não fico na dependência de que você crie alguma coisa para que eu possa... E hoje você tem essa questão da dancinha. Vamos voltar à dancinha aqui. O que é a dancinha? Alguém cria aquela modinha ali, a trend, né? Diz que é trend, né? E os outros vão copiando. E aí todo mundo acha que aquilo ali é bacana para chuchu. E eu não acho. Eu percebo, e me perdoem aqueles que não concordam comigo, mas eu preciso dizer isso. Eu percebo uma imbecilização social com isso. É bem isso. Isso traz a alienação, né, cara? Você não fazer parte, muitas das vezes você passa a ser anormal. Quer ver só uma coisa? Se hoje você chega numa escola e... Cara, parece coisa simples, gente, mas é mais ou menos assim. Você chega numa escola hoje, pergunta quem é que conhece o tal do TikTok. E longe de mim querer falar mal da tecnologia, a gente só está colocando aqui como exemplo, sim, é verdade. Positivos e negativos.
Ninguém tem essa condição de dizer o que é certo ou errado. Mas se você perguntar numa sala de aula quem conhece o TikTok e quem conhece o Pai Nosso ninguém conhece. Eu posso te dizer isso com toda clareza que numa escola onde eu fui falar sobre um dos meus livros e eu fiz a pergunta, tá? Essa que eu estou fazendo aqui agora, que a gente está conversando. E você teve a sua resposta? Teve a resposta. Todo mundo levantou o braço que conhece TikTok, que faz. E o Pai Nosso, nada. Muitos sabem que é uma oração, né? Mas conhecer o Pai Nosso que está no céu, santificado. Conhecer e interpretar também, né? Porque... a mensagem que vem na oração. Então, parte tudo do princípio da estrutura familiar. Aqui no Tricotomia, nós mostramos algumas passagens bíblicas para que possa embasar toda a nossa narrativa. Nós temos aqui um olhar de um membro de candomblé, de um pastor, de um psicólogo, tudo para poder endossar o que a gente vem mostrando do que é esse livro Tricotomia, essa questão do corpo, alma e espírito. A tecnologia hoje está tão avançada e nós não estamos ainda preparados para o que vai acontecer agora, nesses próximos 7, 8 anos aí para frente, 2030, a gente vai ter revelações aí grandiosas. Hoje, voltando aí à tecnologia, o conhecer, o falar de humanoides hoje, está uma coisa extraordinária para quem gosta. Sim. E inteligência artificial, inclusive, vou usar um termo da moda, né? A inteligência artificial hoje é o hype das conversas, né? Vamos lá. E hoje os cientistas já estão preocupados com essa questão da inteligência artificial. Por quê? Para a gente voltar um pouquinho, vocês fazerem análise do que a gente está conversando, o filme Eu, Robô, ele mostra um dos robôs que consegue ter sua autonomia. E não foi implantado, não. É que a inteligência artificial está de uma maneira hoje que ela está surpreendendo os próprios... Ele cria consciência. Exatamente. E hoje já existe a preocupação de que a inteligência artificial cause esse dano. Porque aí você estaria criando aquilo que seria uma ferramenta passa a ser... um problema. Um problema e passa a ser um organismo autônomo. Então. Com capacidade ilimitada. Exatamente. Porque aí, olha o nível de produção humana. A dimensão que isso está tomando. É o homem brincando de Deus. Nós estamos vivendo uma fase que o homem está brincando de Deus. Sim, sim. E isso vem tomando... Interessante, só para complementar. E falavam isso da medicina. Exatamente. O homem está brincando de Deus pela medicina. Não, é a tecnologia. Sim. Isso vem tomando uma dimensão grandiosa, tamanha, que uma vez que ficar insustentável a questão do controle, é onde vai causar os danos. Então, hoje, eu lembro que lá na década de 2000, 2005, a gente via filmes, 2012, 2020, hoje a gente já consegue ver algumas telas aí falando de 2050, 2060, então quer dizer... A coisa está ficando... palpável. Exatamente. E aí, a gente está chegando lá, o que a gente via no passado. A questão humana está ficando, vamos dizer assim, meio que banalizada. Pedro, você está lançando um novo livro que é o Importunação Sexual. Sim. Né? É uma obra nova que, como todas as suas obras literárias, botam a gente para pensar bastante.
a que se destina esse livro e o porquê que você começou a escrever sobre a importunação sexual? O que está te incomodando para você escrever e a gente começar a pensar nessas coisas aqui com relação à importunação sexual? Já que a gente vem falando da tecnologia, do imediatismo, e todos os seus livros têm muita conexão com tudo isso, né? Sim, a questão da importunação, tudo que é demais atrapalha, né? A vida precisa de um equilíbrio. E na importunação sexual, o nome, o título, é para mostrar a grande quantidade de problemas que a gente vem vendo com relação às nossas mulheres. Gente, feminicídio, essa questão da importunação, tanto moral quanto sexual, está tomando um caminho que parece não ter controle. Aí um dos pontos que a gente consegue enxergar, por exemplo, essa tal medida protetiva. Tem muito que avançar com relação a isso. Essa medida protetiva, ela não sai de imediato, ela não te garante a sobrevivência, porque o cara que está em busca, o réu, vamos dizer assim, porque... Sim. O agressor. O agressor, melhor dizendo. O agressor, ele não está nem aí para essa questão da medida protetiva. E isso é algo que a gente ainda precisaria avançar muito, né, para poder mudar o contexto da nossa sociedade. Por que me levou a escrever sobre a questão da importunação sexual? Precisamos dar um basta, né? A gente tem percebido aí, durante a semana, 2, 3 mulheres sendo mortas, rapaz, e por coisas... Por banalidade, né? Exatamente. Nós precisamos criar Primeiro, eu entendo que a gente precisa criar uma cultura de paz. Nós estamos vivendo uma beligerância muito grande no falar e no agir, né? Isso começa na escola, você tem que começar a ter a cultura de paz na escola. A questão do respeito ao feminino como um sagrado, porque eu não sei se em determinado momento da humanidade, para a questão da equiparação dos homens serem iguais às mulheres, eu vejo muitos homens com uma tendência de dizer, eu não queria tanto isso. Aí parece que se pesou isso e a gente deixou de olhar a mulher com aquela figura bonita do sagrado feminino. Sim, sim. Né? Da musa, você como poeta, da musa das poesias. E o que eu vejo? Eu vejo a banalização da violência. E essa banalização da violência, ela é um câncer na sociedade. E como é que a gente extrai um câncer dessa forma, um câncer dessa magnitude? Eu acredito que é com a cultura de paz. Não adianta medida protetiva, realmente, porque o agressor não está nem aí. E talvez até uma certeza da impunidade, às vezes. Na maioria das vezes, sim. Em outros pontos, é que o agressor não está pensando em nada, ele está meio que cego. E aí, ele não vê... Eu não sei, cara, eu teria que estar no corpo de um indivíduo assim para poder entender essa questão de questão por que da a mulher não quer mais aquele relacionamento, ele quer tirar a mulher, quer matar a mulher. Então, quer dizer, isso é algo doente, né, cara? Então, essa questão, voltemos a... A educação, vou repetir, sem ser enfadonho. A questão da educação, da cultura de paz, é fundamental, então. Nesse processo, exatamente. Porque a gente começa a trabalhar a questão do respeito, a questão... Eu vejo essa beligerância. Quando eu falo beligerância, é a falta de educação no trato entre uns e outros.
sejam eles homens e mulheres, mulheres e homens, mulheres com mulheres, homens com homens, até crianças. Isso me incomoda. Isso tem me incomodado. Não. E o que gera polêmica, que eu digo polêmica com relação a essa banalização da cultura de beligerância na internet, rende views, rende likes, gera até fake news. Então, uma coisa puxa a outra. Puxa a outra. A gente precisaria entender que, de imediato, para se ter uma sociedade melhor daqui a 2 ou 3 décadas, a gente precisa paular muito a questão da educação, do conhecimento. Cada indivíduo desse que está imbuído das suas responsabilidades, faz um pouquinho. Você com o seu programa tentando mostrar um caminho, eu com os livros tentando dentro da literatura desenhar um caminho, e assim são todos os outros artistas que procuram, de uma maneira ou de outra, caminhar para um lugar que seja melhor. E tudo isso tem que trazer a educação e a informação. Então vamos lá. É bem visto que os nossos governantes, aí eu vou voltar lá no meu primeiro livro, rapaz, eu não vejo nossos governantes tão imbuídos para uma educação top. Entende? Haja vista que há tempos atrás, eu não sei se hoje ainda está dessa forma, que estava se passando os alunos, né, de série, mesmo sem o conhecimento. É aprovação automática. Pois é. Isso é horrível. Isso não existe, rapaz. Isso não existe. Aí o que acontece com isso? Hoje você vê profissionais causando dano, hoje você vê profissionais irresponsáveis, e por conta de... Isso não é por conta dessa aprovação automática agora, mas isso é por conta de um desleixo lá atrás. E hoje teria como se fazer um acerto para daqui a 2 ou 3 décadas, como disse anteriormente, para melhorar. Agora, fica uma pergunta no ar, né? Quem é que quer essa melhoria? O quanto que isso vai ser benéfico? Poxa, rapaz, cada dia que se passa a gente vê... A gente, quando começa a bater um papo, falar sobre essas coisas, a gente fica meio que indignado, porque tem uma coisa que eu acredito muito. Quanto mais tu conhece, mais chateado você fica. Porque as coisas tomam um rumo tão chato, que você fica assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Aí cabe... Parece que você é só um no meio de uma multidão que nada quer. E aí cabe a nós, né? Formadores de opinião, escritores, jornalistas, comunicadores, buscar fazer a nossa parte. Alguma coisa, exatamente. Porque, como diz no livro Tricotomia, os tempos vão ficar feios. E a gente não tem muita coisa bela para apresentar. E aí, isso tudo por conta de nós mesmos, né? Porque quando você não entende, ou quando você se fecha, não abre a boca, né, para falar, ou para pleitear aquilo o que é teu de direito, né? Você vai deixando o outro tomar o seu espaço. Exatamente. E aí, num caminhar a longo prazo, você vê o que nós estamos vendo aí hoje. Uma sociedade, né, carente, uma sociedade sem conhecimento, uma sociedade pobre de espírito, uma sociedade que não busca a questão da empatia. Você está entendendo? Então, assim, meus 2 projetos que eu tenho, e com muito orgulho, um que é o projeto Ler Faz Bem, que a gente tenta mostrar e buscar os nossos jovens para que possam ler, escrever e buscar, e a nossa campanha, um gesto de carinho, gera uma onda sem fim. Tenho certeza que não vou mudar nada, mas tentamos
e buscamos... É a história do fazer beija-flor no incêndio. Exatamente, fazer Aquela a fábula diferença. do beija-flor no incêndio. Então, assim, eu tenho que me preocupar com os nossos jovens que estão alienados, que a gente ainda tem uma maneira, tem um jeito de resgatá-los, tem um jeito de mostrar que muda as coisas, que dá para mudar, né? Então, quer dizer, os livros são sugestivos, e se você me permite, aquele que se interessar por um dos títulos aí, é só entrar em contato comigo, no telefone 021 9 7047 4053. Mas está passando na descrição aqui embaixo. Então tá ótimo. Está passando na descrição. Esse número é o WhatsApp e me ligando a gente com certeza... Você tem Instagram? Tem. Qual é o Instagram? Vai passar aqui embaixo também. Vai. Mas quero que você fale. É @Silva Pedro Ferreira. Legal. Entrando em contato, eu com certeza mando o livrinho, autografado, sem custo de frete, porque eu mando para todo o país, ou até mesmo para ver, às vezes fora do país, que eu tenho alguns amigos, né? Itália, Espanha, Portugal. Eu sou um membro da Academia de Portugal, que aqui no nosso país existe o ANALAP, Núcleo de Academia de Letras de Portugal, no qual eu faço parte. Dentre alguns outros títulos que tenho, eu sou embaixador da paz aqui no Rio de Janeiro. Que coisa boa. Tudo é por conta dos projetos, de programas como o teu, que na divulgação acabam conhecendo o escritor, acabam conhecendo essa vértice que é importante. Que agrega valor, né, cara? Então, você é convidado para falar sobre os teus projetos. Então, quer dizer, isso tudo só vem... Isso é imensurável. Agora, eu quero inaugurar uma onda aqui, dentro do programa Pedro Henrique. Eu quero um presente seu, para a gente dar para a nossa galera. Não do Pedro Henrique Entrevista, mas do Alô Você, da emissora Alô Você. Sim. Né? Você tem aí um presente para a gente? Eu Uma tenho. obra literária sua? Dentre os livros Opa, que nós estamos aqui apresentando hoje, esse livro aqui, Acredite 2, esse é um livro de poesias que, acredite, são 1000 poesias inéditas distribuídas em 3 livros. Sim. Então, você pode ler de forma individual ou não. Então, esse Acredite 2 eu deixaria de presente para que depois você pudesse presentear um ouvinte. Um telespectador, um inscrito do canal no YouTube. Exatamente. Aí você pode ver qual seria o jeito que essa pessoa ganharia o livro. E se me permite, se puder depois ter um encontro, a gente faria um autógrafo. É importante. Para que a pessoa pudesse estar recebendo o livro. Vai receber aqui, vamos fazer o seguinte, vai receber aqui nos estúdios da Alô Você, no programa Alô Você. Que bacana. No programa Alô Você. A gente vai, dia de sábado, é ao vivo, e a gente faz a entrega, e você assina e participa, inclusive, no dia do programa Alô Você. Meus amigos e minhas amigas, está pensando que acabou? Ainda não acabou, não. O Pedro recebeu agora recentemente um título de cidadão honorário da cidade de Mesquita? É isso? Sim, sim. Dia 9 agora passado, eu fui homenageado na minha cidade com uma honraria máxima, né? A medalha de José Monte Paixão, um prêmio que não vou negar, eu vinha correndo atrás para que eu pudesse ganhar, porque isso é mérito, né, cara? Quem lhe conferiu lá? Isso vem do parlamento, não é? Da cidade? Isso. Foi o vereador Bruno Lucena. Que legal. Eu posso dizer que os vereadores lá são todos amigos, né? Inclusive o presidente da Câmara, o Gelson Henrique, numa outra... Que eu conheço. Conhece? De outros tempos, tempos. Estudamos juntos. Gelson Henrique, Marcel, sim, Jogo Talento. Exatamente. E tantos outros. Tiago Barbante, que está agora, ele é do condomínio onde eu moro, inclusive, vizinho. Gelson Henrique, há alguns meses atrás, me honrou
com uma moção no sentido de tentar mostrar, né, o caminho da literatura para os demais, principalmente para os jovens, porque eu tenho essa vertente comigo. Eu acredito muito no potencial dos nossos jovens. Dentro do meu comércio, a todo tempo, os contratados são jovens, para que eu possa ensinar. Então, assim, hoje, nesses 23 anos que eu tenho como comerciante, eu consigo ver um gerente, consigo ver um dono de comércio. Então, quer dizer, inspirações boas que tiveram e que levaram para frente, levaram para a vida. Então, quer dizer, tudo isso contribui, te traz aquela gratidão interior, né, de você estar no caminho certo. E aí, semana passada, dia 9, eu fui homenageado pela Câmara com essa medalha. Que coisa boa. É uma coisa bacana. Parabéns, né? Parabéns. É algo que você... Mais uma vez, parabéns, né? Agradeço. E é aquilo, né? Vida precisa continuar e a gente precisa fazer mais e mais. Não devemos parar. Você tem alguma agenda aí de autógrafos, de lugar que você vá nesse mês ainda? Então... Como é que está a sua agenda? Se eu quiser te encontrar para comprar um dos seus livros, ou para bater um papo com você, como nós estamos tendo esse papo agora, aonde a gente pode te encontrar ao longo desse mês? Então, estarei agora no dia 26 no Top Shop, no 3º piso, onde vamos estar fazendo a apresentação do livro Importunação Sexual e alguns outros títulos. Acredito levar 10 ou 15 títulos que eu possa ter para poder apresentar. E isso dia 26. E dia... esqueci a data agora, vai ser em Paracambi, mês que vem, que é junho. Sim. Na segunda quinzena, eu não sei se é 23, 24, é algo depois do dia 20, não me lembro agora. A gente vai colocar na edição aqui. A Feira Literária de Paracambi, na qual já participo, essa é a 4ª edição, então eles vêm chamando, né, os escritores. E uma coisa que eu gostaria de falar, essa questão das feiras é algo muito bacana, interessante e pertinente. É trazer o escritor para próximo do seu leitor. Algo que, coisa de 2, 3 décadas atrás, você de repente falar com o escritor é algo de outro mundo, e não tem nada a ver. Somos iguais. Exatamente. Né? E essa questão de aproximação, isso é interessante demais, bater esse papo na hora lá do autógrafo, escolher um livro, ganhar um livro de presente, por que não? Às vezes tem alguém que, olha, eu estou fazendo aniversário, então não convém cobrar. É verdade. Não convém, Pedro. É verdade. Você está me entendendo? Entendo. E acontece. E é um prazer imensurável a gente poder participar dessa coisa. É gratificante demais você encontrar um jovem que vem comprar um livro teu. Eu conheço você é o poeta. Isso é maravilhoso. Sim, esse reconhecimento é extraordinário. E aí tem duas vértices que dá isso a você hoje, artista, né? Eu, Pedro. Os programas, um como esse teu, que dá a oportunidade, isso passa a ser uma vitrine para todos nós. E o que fica gravado na internet não se apaga. Exatamente. E a questão das feiras, né? Que é aquele contato pessoal ali com o teu leitor, é você abordar e falar sobre um tema. Então, quer dizer, isso tudo é muito importante, gratificante. E eu fico eternamente grato por todas essas oportunidades, que eu não perco uma. Falando em ser grato e encerrando aqui o nosso Pedro Henrique Entrevista, quero agradecer ao meu entrevistado de hoje, Pedro Ferreira, dizer da minha satisfação, eu não vou ficar aqui fazendo conta da minha idade, porque eu não faço mesmo, mas eu conheço o Pedro há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E nós tivemos uma oportunidade, eu vou registrar isso aqui, de nos conhecer em um movimento feito por jovens, apoiado pela Câmara Municipal da cidade de Nilópolis, à época,
chamado Café Literário. Existia uma professora de ensino médio, professora Ellen, uma vereadora que era professora à época, professora Nilceia, 2 jovens, um de nome Pedro Henrique, que é este que apresenta esse programa, e um outro chamado Anderson Cruz, que é um professor de língua portuguesa da mais alta excelência no que faz. E aí nós conhecemos o Pedro lá, né? Essa oportunidade que eu tive, nunca mais esqueci, nunca mais nos esquecemos, e hoje o recebi 20 anos mais tarde, no programa Pedro Henrique Entrevista, com 65 livros. Positivo. 65 livros escritos. Ler é te dar asas. Ler te faz voar, ler te traz conhecimento. Quero te pedir as suas considerações finais para o nosso público aqui do Pedro Henrique Entrevista. Bom, eu só posso agradecer a tudo isso que vem acontecendo na minha vida, primeiramente ao nosso arquiteto do universo, em segundo, a minha família que apoia sempre os meus projetos, em terceiro lugar, aos meus convites que eu recebo dos meus amigos, para que eu possa divulgar o nosso trabalho. E não abro mão de falar dos meus livros, das minhas ideias, do meu projeto Ler Faz Bem e de uma campanha, gente, que vem fazendo um sucesso tremendo. Um gesto de carinho gera uma onda sem fim. Nós nunca vimos um mar sem ondas, então o amor, a empatia, o carinho precisa ser desta forma, nunca parar. Então, por isso a campanha dá tão certo. Um gesto de carinho gera uma onda sem fim. Esse é o meu alô para vocês. Muito obrigado, querido. Um abraço. Satisfação. Igual. Até o próximo Pedro Henrique Entrevista.